Existem doenças e enfermidades físicas cuja causa não é orgânica, biológica, mas resultado de uma somatização. Explicando o termo, a palavra grega somatos significa do corpo. Daí se origina a palavra somatização, que se refere a um processo em que um problema espiritual ou até psicológico se transforma e migra para um aspecto orgânico, se manifestando como uma disfunção ou doença física. O mesmo vale para alguns transtornos ou doenças psíquicas. É necessário levar em conta que nós somos, sim, matéria, mas espírito divino também. Somos corpo, mas também alma. De fato, o ser humano é um ser híbrido. É corpo, mas alma ao mesmo tempo em um só ser. Se eu usasse a expressão eu tenho uma alma, não estaria descrevendo a realidade autêntica, apesar de ser esta expressão corriqueira demais, usual. De fato, para mim, esta afirmação significaria que minha autopercepção física, corpórea, orgânica, fisiológica de mim mesmo já estaria completa e ela se reduziria apenas na consideração limitada ao meu organismo. Seria como se a minha individualidade pessoal já fosse definida e circunscrita no corpo humano. Eu tenho uma alma. A alma seria apenas um adendo? Seria apenas um complemento? Um apêndice? Um acessório? Um acréscimo? É como dizer uma bolsa tiracolo, que não é assim. Talvez o contrário fosse mais certo. A expressão eu sou um espírito que tem um corpo poderia até parecer mais apropriada, considerando que o corpo pode existir, se muito, por uns 100 anos, enquanto o espírito é eterno. Se bem que também o nosso corpo ressuscitado será eterno. Nós vivemos no tempo, porém já ancorados na eternidade. Então, apesar da predominância do espírito, o conceito certo é esse: eu sou corpo e alma, eu sou matéria e espírito divino, numa unidade só, bem harmonizada, sem dualismos ou dicotomias, mas com uma influência e interdependência recíproca, sobretudo do espírito sobre a matéria. Não é uma questão de nomenclatura ou de semântica. Quando o espírito está bem, saudável, harmonizado, até o sistema imunológico funciona melhor, reagindo com suas defesas orgânicas, tornando o físico mais resistente às doenças. E quem está espiritualmente sadio e adoecer fisicamente, terá uma recuperação orgânica mais fácil, rápida, eficiente e duradoura. Apresento um exemplo hipotético e paradigmático, parecido com muitos que já atendi e que alcançaram uma solução satisfatória. No exemplo que eu vou dar, imagine uma senhora que diagnosticada com câncer, achou por bem procurar o padre para buscar alívio à sua dor, força e apoio para enfrentar a situação angustiante que estava atravessando. Na confissão com o padre, ela revela ter praticado um aborto há muitos anos atrás, uns 30 anos. Ela conta que naquele momento que praticou o crime hediondo, para ela o problema já estava resolvido. Era um problema moral. Só que aos poucos ela começou a tomar consciência da gravidade do pecado cometido. Foi quando apareceu o remorso pelo ato praticado, e daí nasceu e se avolumou um terrível senso de culpa
que começou a atormentar a sua consciência. Você não imagina quantas pessoas do nosso convívio passam por situações parecidas com essa descrição fictícia que estou fazendo. Vou lhe dizer o que normalmente costumo explicar às pessoas que me procuram em situações parecidas com essa, levando para elas uma possível interpretação dos fatos. Tentando se livrar desse sentimento de culpa opressivo, dessa pressão e opressão psicológica, o inconsciente daquela pessoa, aos poucos, vai tentando barganhar com Deus um processo de catarse, ou seja, um processo de purificação interior, infligindo a si mesma uma autopunição e, presumivelmente, aliviaria a sua culpa, uma barganha. Esse castigo imposto a si mesma se manifesta naquela doença grave provocada pelo seu inconsciente. Como se vê, aqui tem um exemplo explícito de uma doença espiritual, o pecado, que engendra, cria uma doença psíquica, mas não para por aí, transformando-se depois numa doença orgânica. A partir de uma confissão sincera, pormenorizada, de uma conversa com o padre, que pode durar em torno de 1 hora ou mais, aquela pessoa sai da clínica do espírito sentindo-se completamente perdoada, absolvida da sua culpa por Deus, mas também pela criança que ela não deixou nascer e, sobretudo, por si mesma. Em situações como esta, quase sempre a maior dificuldade é o perdão dado a si mesma. No exemplo citado acima, não sendo mais necessária a autopunição que ela se deu, desse momento em diante, o inconsciente que tinha provocado aquela doença, agora livre da culpa, inicia um processo inverso que começa a operar a cura física daquela pessoa. Pode parecer uma coisa inacreditável, mas muitas vezes, quando a pessoa que passou por alguma situação parecida se apresenta novamente ao médico para a cirurgia planejada, é possível que os exames constatem a inexistência do câncer. Provavelmente você conhece casos como esses que eu citei. Finalizando, quero deixar essa sugestão. Quando a medicina não consegue fechar um diagnóstico preciso, seguro, isso acontece com certa frequência. Seria o caso de, humildemente, avaliar a hipótese de ser uma somatização de um problema espiritual? Pensar nisso.